Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o vereador de Cuiabá, Demilson Nogueira, ele que conseguiu 9 assinaturas para a criação de uma CPI que investigue ações na saúde de Cuiabá. Bem-vindo, vereador, sua primeira entrevista aqui no Conexão Poder. Muito obrigado pela oportunidade, pela primeira vez estamos aqui, que não seja a última, né? Que não seja a última, isso mesmo. E para falar de Cuiabá, para falar do nosso trabalho ali na Câmara Municipal, e estou à sua disposição. Pois é, o senhor conseguiu as 9 assinaturas, mas essa CPI, ela já está emplacada ou ainda necessita de algum trâmite? Não, a CPI, a sua criação se dá a partir da 9ª assinatura. Então, as 9 assinaturas nós já foram colhidas, já está protocolizada no sistema eletrônico da Câmara e deve ser lida, creio eu, que na sessão de quinta-feira agora, e a partir daí o colégio de líderes e fazer a escolha dos membros. São definidos ali quem vai ficar como relator, quem vai ficar relator como presidente. Relator e membro, justo. Né? O senhor fica como presidente? Eu fico como presidente por ser o proponente. Sim. E as bancadas maiores vão fazendo as indicações. Hoje nós temos a bancada do Republicanos, né, com 3 vereadores, e temos também a bancada do PV, com 3 vereadores. Aí depois vem outras bancadas com 2 vereadores. Então, a escolha regimentalmente será dessa forma. Essa CPI, ela será para investigar contratos da empresa cuiabana de saúde ou a Secretaria de Saúde em geral? O nosso pedido, ele acoberta as 2 entidades, tanto a Secretaria de Saúde como a empresa cuiabana de saúde pública. Nós precisamos conhecer como eles estão gastando dinheiro, a quem eles estão pagando e quais as formas que eles estão pagando, e conhecer também os seus contratos. Sim. O senhor conseguiu essas assinaturas, fica aí já, agora deve ser na próxima sessão, definidos aí esses membros, né? Mas assim, o senhor não tem, não há um risco da situação, da base do prefeito minar essa CPI, fazendo parte da CPI, como membro da CPI? Porque isso já aconteceu numa legislatura passada, né? Sim. Veja você o seguinte, até então nenhum deles se dispuseram a assinar, mas até creio que vão assinar com o objetivo, talvez, de tentar participar. Mas o regimento interno ele é muito claro nessa situação. E nós queremos crer, até inclusive acreditando no que o presidente Chico 2000 tem dito, que a Câmara Municipal, ele age como magistrado e cumpre regimento, cumpre lei orgânica e cumpre as constituições. Então eu quero acreditar nisso aí. E o que nós temos que fazer? É um bom trabalho para Cuiabá. Nós acompanhamos, inclusive, na quinta-feira próxima passada, o julgamento por parte do Tribunal de Contas do pedido de intervenção. E ali, na fala do desembargador Perry, no voto dele, né, que é o voto condutor na condição de relator do pedido, eu diria naquele voto desabafo da desembargadora Maria Herotildes. E eu quero dizer o seguinte, o voto do desembargador relator, ele focou, ele botou o seu eixo na dignidade da pessoa humana, que é o que nós não estamos vendo hoje. É como disse a desembargadora, eu passei a noite toda preocupada com isso. O Tribunal de Justiça precisa ajudar Cuiabá, porque pessoas estão morrendo. No voto do relator, pessoas perderam membros por negligência. Então, essa é a nossa preocupação. E dizer a você, dinheiro não é o problema. Cuiabá arrecada muito bem. Eu vou falar com você. A partir de 2021, a Secretaria de Saúde gastou, eu estou dizendo gastou, 1 bilhão e quase 400 milhões. 2022, 1 bilhão e meio. 2023, previsão orçamentária, 1 bilhão e 577 milhões. Então veja você o seguinte, não é falta de dinheiro. O que existe hoje é uma má gestão colaborada e corroída por atos de corrupção.
tivemos vários secretários afastados, secretário preso, por atos praticados justamente ali na Secretaria de Saúde. Então, a partir dessas situações, eu quero acreditar que salvar vidas não tem sido a vontade do prefeito Emanuel Pinheiro. Por quê? Ele muda o criminoso, mas ele não muda a base da estrutura da secretaria. Isso, por enquanto, nós estamos falando, Márcia, da Secretaria de Saúde. O senhor está falando das trocas de secretários. A base onde muitas vezes são engendrados os atos criminosos, ali não mexeu, ali não mexe. Vejamos essa questão dos medicamentos. Os medicamentos vencidos. Medicamentos vencidos. Não é só uma vez, e não vence aí R$100 mil, R$200 mil, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões. E aí você vai nas UPAs e policlínicas, o que está faltando lá? Medicamento. Medicamentos que estavam ali. Tinha que estavam antibiótico ali. que estava Mas ali. Né? Do que as inspeções têm achado? Compra-se o seu medicamento já próximo a vencer, mais barato, paga-se do preço cheio, e aí vai acontecendo, né? E aí o medicamento está vencido, ele não pode ser entregue para a população. Não pode ser entregue. É dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. Então, toda essa preocupação nossa ali na Câmara, nesse papel nosso de fiscalizar. Mas nós temos que lembrar, Cuiabá hoje parece mais um queijo suíço. Você está falando das nossas ruas. Das nossas ruas. Quando será que o prefeito vai tomar uma atitude e vai mandar restaurar essa cidade? Aí eu pergunto a você, não tem dinheiro para tudo isso? Tanto é que criaram a famigerada taxa do lixo, aumentaram o valor da planta genérica para afetar o seu IPTU. Ainda bem que nós na Câmara debatemos, votamos contra. Ainda bem que o Ministério Público já entrou no feito. Por quê? A população não pode pagar por tantos desmandos da gestão e ter que arcar financeiramente com esse custo. Isso foi um golpe duro ali para a população. Para a população. Então, para mim, a meu ver, a melhor saída para Cuiabá hoje é a retirada, eu vou dizer, infelizmente, do prefeito Emanuel Pinheiro da frente da gestão. Inclusive, o afastamento dele. Ele não tem mais condições morais para conduzir a cidade. O prefeito chega a ser hilário, ele chega a praticar atos, eu diria para você, desrespeitosos, por exemplo, como pouco tempo atrás ele disse que a saúde pública em Cuiabá era tão boa que as pessoas estavam deixando os planos privados para aderir ao SUS que ele estava gerenciando. Eu acho isso cômico, hilário e desrespeitoso com aquelas pessoas que estão lá na ponta sofrendo e padecendo por falta de atendimento. Você acha que foi um deboche? É mais do que um deboche isso. É mais do que um deboche. Até porque, por exemplo, nós tivemos durante toda essa semana fazendo blitz. Nós trabalhamos até 3 horas da manhã. Nós estivemos no Pedra 90, nós estivemos... Só para o pessoal entender, não é blitz de trânsito, né? Não. O senhor estava nas unidades de saúde, né? Blitz na saúde. O senhor percorreu as unidades de saúde. Nós fomos até às 3 horas da manhã, vendo as condições que as pessoas estavam sendo atendidas. E quando você vê que você chega ali, pessoas que estão lá no Pascoal Ramos ou no Pedra 90, e para fazer um raio-x, tem que vir aqui no Pronto Socorro Velho, porque lá não pagou a empresa que prestava o serviço, você vê que é um total desrespeito com a população que mais precisa, né? O que de mais grave vocês encontraram ali, vereador? Pronto Socorro Velho, a meu ver, ali tem que ser interditado. Se fizer uma reforma de verdade, ótimo, mas hoje lá a insalubridade é total. Você anda fede mofo. Por exemplo, nós entramos na farmácia, o que falta de medicamentos básicos, até já virou moda, né? Dipirona. Você não tem dipirona, é brincadeira. Eu gostaria de estar vindo aqui falar para você, olha, é um sucesso total, as pessoas estão sendo atendidas, mas não é isso que nós estamos vendo. O senhor falou do pronto-socorro antigo. E no HMC? O HMC é uma estrutura nova, fomos bem recepcionados, registra-se, mas sempre com aquela desconfiança. Será que vão querer ver isso? Será que vão ver aquilo? Falta. Parte de medicamento falta. E a maior tristeza,
Quando você chega na UTI pediátrica, ela fechada. Ela fechada. Porque uma das empresas que prestava serviço ali abandonou o posto. Agora, por que abandonou? Só eles para responderem, né? Eles não pagam ali, por exemplo, uma das empresas de hemodiálise há 12 meses. 12 meses. 12 meses. Eu recebi o relatório do empresário, do médico empresário, que é dono dessa empresa, dizendo para mim, Demilson, eu estou quebrando. Eu estou quebrando. Ele não suspendeu. Não, ainda está levando, mas disse, eu estou quebrando. Daqui a pouco eu não tenho mais condições. Agora, irresponsavelmente eu digo, o prefeito transferiu para os terceirizados a responsabilidade que era dele. Porque pela prestação, o empresário ele tem custo para fazer essa manutenção desse trabalho. É insumo, são profissionais médicos, profissionais enfermeiros, e ele não recebe por isso. Esse material, ele não pode servir como base de denúncia para o Ministério Público, por exemplo? É o que nós estamos usando nas nossas mídias sociais, nós estamos usando na própria Câmara, e o Ministério Público já está fazendo a sua parte. O Ministério Público é o autor da ação que pede a interdição. Nós até, inclusive, junto com o deputado Paulo Araújo, fizemos um trabalho dado que o judiciário tem o seu tempo. Aí vem recesso, veio tudo. E havia o pedido por parte do Ministério Público para que houvesse a intervenção. Só que, nesse tempo, veio o recesso forense, veio tudo, e o judiciário não pôde decidir aquele feito, que inclusive está com julgamento iniciado. Inclusive, eu e o deputado Paulo Araújo protocolizamos junto ao governo do estado de Mato Grosso o pedido de intervenção administrativa, porque é defeso essa situação na Constituição Federal. E como o judiciário estava no seu tempo, agora, o tempo do judiciário não é o tempo daquele que está lá na ponta, sofrendo dentro de uma... Precisa para ontem, né? Precisa para ontem. Veja você o seguinte, eu vou voltar aqui, por exemplo, no voto da desembargadora Maria Herotildes. Até porque os processos, eles são virtuais. E esses processos são de domínio dentro do tribunal. Então, qualquer desembargador ali, ele já conhecia, caso ele quisesse, sim, ele já poderia conhecer o feito e fazer como a desembargadora fez, levar o seu voto para aquela sessão, para contribuir com aqueles que precisam, lá na ponta, que é o usuário do SUS. É aquele cidadão que não tem plano de saúde, é aquele cidadão que ganha menos de um salário mínimo, que precisa do atendimento da saúde pública. Mas aí veio o pedido de vista. E você pode ter certeza que esse pedido de vista está fazendo mal a muita gente. Também não vou dizer que o pedido de vista, que é aquele que pediu, aqueles que deixaram para votar depois, venham votar a favor, venha ter o seu convencimento daquilo que foi apresentado no pedido, os convença a dizer que é cabível a intervenção. Mas, ao menos, a meu ver, deveríamos ter encerrado essa votação naquela quinta-feira próxima passada. Agora, aqui também eu já vou fazer um clamor em nome daqueles que mais precisam. Que o governo do estado, o governo de Mato Grosso, está no azul. O próprio governador fala isso. Agora, também o governo do estado não é obrigado a cobrir e a tapar as mazelas feitas pelo prefeito municipal. Mas, diante de tudo isso aí, há uma necessidade, uma iminente pressa que o governo do estado, havendo a intervenção, ele venha auxiliar o interventor, inclusive com recurso financeiro. Inclusive, após esse julgamento, pode ter certeza que eu vou ser um dos vereadores, creio eu que vários outros colegas, nós vamos bater na porta do governo do estado para dizer a ele, o senhor, da porta do governador, o senhor precisa ajudar Cuiabá. Até porque, embora seja tripartite, muita gente do estado também acaba vindo para cá. Mas Cuiabá assume essa responsabilidade diante do sistema. O senhor acha que com a intervenção resolveria o problema da saúde na capital? Eu não vou dizer que resolva, mas vai ao menos amenizar. É por isso que eu disse a você, da necessidade que nós temos de, havendo a intervenção, porque a gestão que está aí hoje, eles não têm mais condições morais para tocar Cuiabá. É necessário
a meu ver, é necessária a intervenção para cortar a sangria e apontar qual rumo deve ser tomado. Até porque, se nós pegarmos um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões, o investimento na saúde pública de Cuiabá, ele não pode ficar abaixo de 130 milhões. Inclusive, o ano passado, quando nós fazíamos uma audiência pública na Câmara Municipal sobre o terceiro quadrimestre da execução orçamentária, eu perguntei ao secretário, como está a arrecadação e execução? Ele respondeu, para e passo. Arrecadou, gastou. Ou às vezes gastou e não arrecadou. Inclusive, uma das coisas que nós estamos buscando ali na Câmara Municipal, da qual hoje eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e do Acompanhamento da Execução Orçamentária. Eu quero conhecer as pedaladas. Qual seja, aquilo que cancelou de empenho para fechar o exercício orçamentário daquele ano e reempenhou no ano seguinte. Porque lá é o seguinte, o que nós sabemos, você já começa o ano devendo aí 30% ou mais do orçamento. Aí não há orçamento que aguente. Por que é isso? Por uma gestão e por atos de corrupção. Vereador, a intervenção ficou, se eu não me engano, cerca de uma semana. 7 dias. Né? Uma semana. E aí, depois da intervenção, logo depois a gente já teve aí mais 2 operações relacionadas à saúde, né? Correto. Que teve ali uma prisão do ex-secretário Célio. Correto. E a operação Smart Dog, que é de chipagem de animais. Isso. Né? E ainda uma batida na região do CDMIC, onde detectou mais quase 5 milhões de remédios vencidos. Sim, teve esses remédios vencidos também. O senhor acha, são 2 coisas, né? O senhor acha que, o senhor também chegou a pedir, o senhor falou que é da fiscalização. Da Comissão de Fiscalização da Câmara. Sou presidente da comissão. Chegou a pedir na Justiça para que tivesse acesso às informações da saúde, se eu não me engano. Nós estamos fazendo os requerimentos ali na Câmara Municipal e, estranhamente, eles não gostam de prestar informações. Tanto que, dias atrás, para obter informação sobre as emendas da bancada federal destinada ao Hospital do Câncer, eu tive que impetrar um mandado de segurança. E os nossos atos ali na Câmara, todos vão ser dessa forma. Não prestou a devida informação, eu vou buscar amparo no Judiciário. Não tem como não ser assim. O senhor está falando aí da dificuldade que tem para conseguir informações a respeito aí dessa pasta, e ali a intervenção, depois dessa intervenção teve a batida lá dos medicamentos, mais as 2 operações, isso foram 7 dias. Então, o senhor acha que se eles continuassem, nessa intervenção continuasse, o que mais poderia ser descoberto ali, já que o senhor está citando tanta dificuldade de ter acesso às informações, estão querendo esconder alguma coisa? Nós tentamos, o ano passado, em várias oportunidades, convocar a secretária de saúde, a senhora Suelen Aliante. Só que ela nunca quis ir na Câmara. Ela foi alvo de uma das operações agora. Né? Então está aí a resposta por que ela não queria ir. Porque ela estava escondendo algo que talvez nós fôssemos perguntar a ela lá na Câmara. E sempre que quando ela estava lá, por exemplo, ela teve lá uma vez a convite, né? Inclusive eu me neguei a participar. Porque ela ia a convite e levava a torcida, né? Ela pegava parte da sua assessoria, preenchia o plenário da Câmara para bater palmas, né? E o meu papel ali na Câmara é de fiscal. Eu, como fiscal, eu entendo que eu não tenho que estar recebendo ninguém a convite. A convite é uma confraternização. Uma confraternização. Né? E o nosso papel ali, até porque nós já sabíamos, Márcia, que estava de mal a pior a gestão da pasta. Eu posso até lembrar lá atrás, quando eu ainda fazia parte da base do prefeito, eu tenho que registrar, eu fui eleito numa coligação que o apoiou. Sim. E numa dessas falas nossas, ele me disse um dia, o verdadeiro secretário de saúde sou eu. O prefeito disse ao senhor? Disse a nós. O verdadeiro secretário de saúde que sou eu. Eu tenho todo o cuidado ali. Por isso, eu estou vendo o quanto a Secretaria de Saúde vai bem. Porque ele verdadeiramente se apresenta como secretário.
E o resto não precisa nem falar, que é a cidade que ele apresenta a todos nós aí hoje. Até Então, inclusive na sua agora... opinião, a responsabilidade por essas falhas, por essas irregularidades são dele? São dele. São dele, até porque as pessoas que estão lá, os serviçais que ele colocou lá, foi para receber a ordem dele, faça ou não faça. E eles silenciosamente se senhor ou não senhor. Não tinham sequer a personalidade ou o próprio caráter de dizer, prefeito, espera aí, aqui não dá. O caminho não é esse. Recebi uma ordem e iam cumprir a ordem com verdadeiros vassalos. Lamentável. Pois é. Lamentável. O senhor comentou que entrou como aliado do prefeito Emanuel na Câmara, mas sim, a partir de onde que o senhor rompeu? O que te levou a romper? A carga era muito pesada e a carga não foi praticada por mim. Os desmandos e os desacertos, as operações policiais, os atos de corrupção não foram praticados por mim nem para servir a mim. Então eu entendi que os 3.270 votos confiados a mim para que eu me tornasse vereador era justamente para fazer o bem a Cuiabá. E a estimação que eu tenho que ter é pelo povo de Cuiabá e não pelo prefeito Emanuel Pinheiro. E a partir desse momento, diante desses rumos que a gestão estava tomando, ainda no ano de 2021, mais ou menos aí no mês de outubro para novembro, eu me afastei e passei a ter uma atuação naquele momento independente. E de um determinado momento, com os rumos piores, assumi um papel de oposição. Porém, eu não faço oposição por oposição. Algumas matérias eu voto a favor, desde que venha atender aos interesses do povo. Só que hoje essas matérias não chegam mais na Câmara. O que chegou lá? Planta genérica, que impacta no IPTU, e tem que dizer a você o seguinte, o IPTU, a correção dele estava sendo feita pelo IPCA ano a ano. Taxa do lixo, ela já é acobertada, a taxa do lixo ela já está dentro da lei que criou o IPTU. Então, eu votei contra essas matérias, porque vendo que a gestão tem feito vários refis, anunciando, olha, estamos refinanciando dívidas, e a população não está pagando. Se não está pagando, é porque a população ainda está saindo de dentro de uma pandemia com dificuldades financeiras. Aí você vai ainda atrás com o presente de grego no final do ano, mais taxa para esse povo pagar. Então eu entendi uma medida desmedida, inclusive alguns colegas vereadores chegaram a propor emendas para parcelar 2, 3 anos, mas não contou com a sensibilidade da gestão municipal, porque eles estão preocupados por dinheiro novo. Eles estão preocupados por dinheiro novo. Por quê? Fizeram muita lambança e agora tem que continuar seguindo. Então só um dinheiro novo para tapar esses buracos. O caixa está zerado. Tanto é que eu falei para você, na audiência pública do ano passado, conversando com o secretário de Planejamento, eu perguntei, arrecadação e execução, caminha para e passo. Arrecadou, gastou. Gastou, não arrecadou. Faz uma dívidazinha. Se você buscar, eu citei para você o caso de uma empresa de hemodiálise. Eu cito mais empresa para você, e naturalmente eu não vou dizer nomes aqui, até porque não tem autorização dos empresários, que estão com parcelamento de 12, 13 meses em atraso, lá na empresa Cuiabá. São referentes a quais serviços? Prótese. OPME. Então, as pessoas que estão fazendo cirurgia ortopédica. Isso. E aí precisa de uma prótese. E esses fornecedores estão todos, a sua predominância em atraso. Como que ficam essas pessoas? Lá internadas, esperando a sua vez, ou voltam para casa? Tem gente que fica lá 2, 3 meses esperando, pela sorte. Até por quê? Porque a prefeitura não goza mais de crédito na praça para comprar. Você vai na Secretaria de Obras, tem empresa com 6 meses que não recebe. Você vai na Limpurb, está do mesmo jeito. Não há uma política pública, por exemplo, aqui na região do Morro da Luz, com aquele monte de pessoas que eu chamo aquele de problema de saúde, aquele é saúde pública.
você não vê uma ação sequer ali. Você não vê uma ação sequer. Na sua avaliação, então, o caos não seria apenas na saúde? Não, não. Está bem às nossas vistas, as ruas da cidade. As ruas da cidade. Está o caos. A limpurbe, sujeira, a cidade está suja. Vereador, o que acontece então que o prefeito consegue ter aí na Câmara, né, uma base tão forte? Porque ele tem uma base forte ali. Ele tem uma brinda, base hoje né? de mais ou menos 16 vereadores. Sim, e até conseguiram emplacar aí a CPI da intervenção, né, que é contra os atos da intervenção, tentando colocar ali supostas irregularidades ou algum prejuízo que a população possa ter tido durante a intervenção. Eu até, viu, Márcio, eu até digo o seguinte, essa é a CPI da vergonha ou a CPI da falta de vergonha? Nós temos que fiscalizar, são 6 anos que Emanuel Pinheiro faz mal a Cuiabá. Agora, a sua base, ela quer investigar 6, 7 dias de quem estava ali para cuidar do malfeito deles. É uma forma, eu até vejo isso aí como um pano de fundo para desviar a atenção. Porque foi essa mesma intervenção que pegou o contratinho lá dos animais. Smart Dog, né? Smart Dog. Foi os mesmos atos dessa mesma intervenção que resultou na prisão do ex-secretário Célio, que inclusive hoje saiu o indiciamento dele, mais 9 ou 10 pessoas. Então, se eles ficam mais dias ali, ia ter muito mais coisa. Você pode ter certeza. E aí, voltando ali à Câmara, né? O senhor acha que a Câmara deixou de ser a casa dos horrores ou continua? Olha, a Câmara presta um bom serviço a Cuiabá. A Câmara presta um bom serviço. Porém, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele atrapalha muito a Câmara. E eu não vou deixar de dizer para você que alguns dos colegas ali, a todos o meu respeito, às vezes caem no conto da sereia, no olho da serpente que o prefeito tem e acabam sendo levados ali por um carguinho aqui, um carguinho ali e acabam permanecendo na base, né? E, vereador, voltando ali à questão da CPI, a gente falou aí desse contrato da chipagem dos animais e falamos também dessa questão da operação que levou à prisão do ex-secretário Célio, que, aliás, eram compras fantasmas, né? Correto. Na época de pandemia, né? São as acusações que existem. A CPI, ela vai investigar essas ações também? Nós vamos buscar os pagamentos. Vamos buscar as notas fiscais, vamos saber quem que atestou esses recebimentos, vamos buscar os contratos. Enfim, nós queremos ajudar no desnude dos desmandos que acontecem aqui em Cuiabá. Então, todo aquele trabalho que a gente viu, e aí depois a CPI encerrou, ele continua agora com o Ministério Público. Ele continua com o Ministério Público. Porque muita gente fala, olha, mas eu não vi o resultado disso. Não, o resultado. A Câmara, ela fez o seu relatório, inclusive um relatório muito bem feito pelo vereador Marco Brito, excelente, inclusive resultou em algumas retaliação a ele, em razão da postura que ele teve na elaboração daquele relatório, e hoje está com o Ministério Público. Então, todo o material dessa nova CPI também vai para o Ministério Público. Aí Agora nós também, os materiais, os resultados. Mas também os nossos achados ali, nós podemos transformá-los também em pedidos de comissão processante, que resulta na cassação do prefeito municipal. Até porque o ato de cassar, ele só cabe à Câmara. O Judiciário só vai fazer o afastamento. E a Câmara, o poder de cassar, ele é da Câmara. O senhor acredita que tem ambiente para isso? Sendo maioria base? Vamos deixar andar um pouco, né? Eu tenho que lembrar mais uma vez a você que nós temos eleição ano que vem. E o respeito por quem vota é muito grande. E eu tenho certeza que alguns vão começar a repensar, alguns dos colegas vão começar a repensar atitudes ali na Câmara. Depois que o senhor deixou de fazer parte da base, o senhor voltou a conversar com o prefeito
esteve com ele aí fazendo alguma solicitação justamente por essas questões? Não, veja assim, já estive com o prefeito, mas eu não... Até em razão da minha postura... Conversar sobre os problemas mesmo, olha, prefeito... Eu falo com ele lá da Câmara, eu falo com ele da tribuna da Câmara, falo com ele através de requerimentos, que é o meu papel. Para a gente concluir, vereador, qual o recado que o senhor deixa aí para a população e o recado que o senhor deixa aí para o prefeito? Primeiro, o prefeito, que ele volte para a gestão de Cuiabá. Até porque o prefeito Emanuel Pinheiro é um cuiabano nato, sim, tradicional na política de Mato Grosso, e ele tem que acordar que ele não está fazendo bem a Cuiabá. Ele precisa voltar para o mundo real e ver o quanto mal ele está fazendo essa cidade. Ele ainda tem tempo de redimir, até primeiro, porque recursos para isso ele tem. Então, é isso. Com relação à Câmara Municipal, o vereador Demilson Nogueira continuará firme no trabalho que eu já venho fazendo. O meu papel é de fiscalizador e de legislador. O orçamento é uma peça legislativa da qual nós trabalhamos. E esse orçamento nós temos que fazer a sua fiscalização. Então, a minha proposta é continuar firme nesses dois tentáculos que nos sustentam, fiscalizar e legislar. Tá certo. E a população? Continue a cobrar. A população continue a nos cobrar, porque é para ela que nós trabalhamos e a ela que nós temos que servir. E nos pagam muito bem, tá? Eu tenho que sempre registrar essa situação. A Câmara nos paga muito bem. Nós custamos muito ao contribuinte cuiabano e nós temos que trabalhar para ele com muita eficácia. E o meu compromisso é de muito trabalho em favor desse povo. É o que eu estou fazendo. Tanto é que, para você ter uma ideia, nessas blitz na saúde, nós ficamos até 3h30 da manhã andando em UPA, Policlínica, PSF, andamos fazendo isso aí. Vereador, quero agradecer a sua entrevista, deixar o presidente do Conexão Poder com o Opa. senhor. Leve para o seu gabinete. Muito obrigado. Coloque lá a nossa caneca. E a gente continua acompanhando, né, todo o trabalho dessa CPI e todas as oitivas que ainda vamos ter, todo esse material que ainda vamos ver. E esperamos que o resultado seja o mais satisfatório possível para toda a população. Obrigado pelo mimo e pode ter certeza que nós, ali na Câmara, vamos buscar dar o máximo de nós em favor do povo. São 3.270 votos, a quarta maior votação naquele pleito. Eu tenho que ter muito respeito por quem me levou para a Câmara Municipal. E, por conseguinte, trabalhar também para aqueles que não puderam votar em mim. Até porque eu estou num processo fui num processo proporcional, mas represento todos os cuiabanos natos e pau-rodados e hoje fincados como eu. Tá bom, obrigado, vereador. Tchau, gente, obrigado. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E